Nós somos para micro capacitar desde o que realmente é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Apresentar as fichas de notificação. Quando nós chegamos lá, a gente começou a discussão, realmente deu uma clareada. Então, nós vamos ter que fazer isso em todas as micro. Porque só o monitoramento não resolve. Tá? E foi muito interessante a nossa discussão e a apresentação de Cristina. Foi uma polêmica para poder organizar quem vai fazer o quê, quem vai investigar o quê. No grupo, nós tivemos o auxílio da referência técnica, da enfermeira lá da unidade, do empregador, da mãe do Pedro, Ricardo, de colega de serviço, para a gente chegar na nossa avaliação, na nossa análise. Como diz Cristina, também houve muita dúvida, houve falta de informação, a gente ficou sem saber para que rumo seguir. Por exemplo, lá fala que ele havia sido contratado, ele estava na função por 3 dias. Agora, esses 3 dias, era de contrato ou no exercício daquela ocupação? Ele havia sido capacitado para aquela ocupação? E aí? A empresa era terceirizada? Como é que era? Quem eram administradores? Aí, nós chegamos à seguinte conclusão, que administradores era realmente a empresa, mas a terceirizada dele é a DocShot. Criamos a empresa terceirizada. Porque quando nós fomos checar o CNPJ, não conferi. Mas a polêmica, ela foi muito interessante e foi muito rica. E nós tínhamos 2 homens no grupo e eles ficaram assim, coitados. E esse monte de mulher falando ao mesmo tempo foi muito interessante, foi muito rica a nossa discussão. Aí como ficou a questão da conclusão do Carlos. Deixa eu ver aqui. Então ficou assim, ó. O Pedro, ele tinha só 3 dias que havia sido contratado, que estava nessa ocupação. Ele estava trabalhando às 7 horas, não havia ainda sido registrado. A carteira profissional estava lá no Recursos Humanos para efetuar a contratação. O acidente foi típico e o empregador afirma que ele passou por capacitação e que ele assinou a lista de presença, como havia sido capacitado, para exercer essa função de auxiliar de manobra, de manobrista. Então, ele era auxiliar de manobra. Mesmo com a carteira, lá no Recursos Humanos, foi emitida a CAT, porque senão a família ficaria prejudicada, para poder comprovar o vínculo. Não usava equipamento de proteção individual. Ele não teve dificuldade para poder executar essa tarefa de auxiliar de manobrista, só que infelizmente ele ficou no ponto cego do retrovisor do tratorista. Aí a corrente veio a se romper, tá? A corrente veio a se romper e ele teve o abdômen e o tórax esmagado. Na questão do CID, não só o Y96, mas vai entrar também o W23, que é esmagamento, rompimento
E o W23, sim, apertado, colhido, comprimido, esmagado dentro ou entre objetos. Ele estava no lugar errado, no momento, na hora errada. E que mais? Quais foram as causas que concorreram para o acidente? Isso conforme o empregador, tá? Houve falta de análise preliminar do risco, tá? Eles estavam em condicionamento totalmente inadequado. Alguém do grupo quer complementar alguma coisa? O rompimento, que foi o rompimento da corrente. Mais alguém, gente? Eliane? Não, ele não usava. Por quê? Aqui no caso, nem capacete ia resolver nada, coitado. Nenhum. Bom, gente. Eu acho que a atividade que foi proposta, a gente conseguiu atingir o objetivo em parte, acho que por causa do tempo a gente não conseguiu terminar, mas vocês viram, deu para perceber que com o relatório, a ficha de notificação e com o relatório, a importância do relatório da gente descobrir as causas realmente do acidente. Então é só a gente lembrar das etapas da investigação que tem aqui no roteiro, é vocês lembrarem que a finalidade da investigação é propor medidas de prevenção, né? Sempre que possível a gente ter o registro fotográfico, se possível, a gente articular com outras instituições. Teve grupo aqui que articulou com outras instituições, teve outro que não articularam, tá? Que não acharam necessário. Levantamento, saber do processo produtivo daquela empresa. Então, antes da gente ir para o campo, antes da gente investigar o acidente, a gente tem que conhecer aquele processo produtivo. A gente tem que ter um material separado, a gente tem que definir a equipe, tá? Não se esquecer de levar a ficha de notificação, a gente levar o relatório, tá? E é importante também a gente agendar, como eu falei com vocês antes, a gente agendar a investigação e falar qual que é o objetivo da investigação. Não é ir para o embate, é falar, como a Magda disse, teve um acidente, o SUS atendeu aquele acidente, então a gente está lá para propor medidas de prevenção e promoção. Não é para ir para o embate, para achar culpado. A gente está lá como parceiro daquela empresa. Tá? Teve um probleminha no campo ali que as meninas acharam que está função em vez de atividade. A gente sabe que o relatório, a gente propôs o relatório, a gente não tinha trabalhado, né, com outras pessoas de fora. A gente fez o relatório, a gente achou que ele estava redondinho, mas só depois que a gente começa a trabalhar com ele, a gente vê alguns campos que deixaram de estar escritos, né? Então, que a gente vai acrescentar. Então, esse processo para a gente foi muito importante. A gente viu onde estava o erro, onde a gente pode melhorar e questão também que a menina de Montes Claros falou, mas esse campo aqui não trata tudo que eu queria dizer. Mas isso não impede de preencher o relatório. Você tem um campo lá atrás, que é informações complementares, vocês podem relatar tudo lá atrás. Tá? Não, com certeza, com certeza. Não, isso, com certeza. Isso já foi com certeza. Contribuição válida para a gente poder reformular isso aqui
e melhorar sempre. Deixa eu só terminar aqui, tá? Lembrando também daquela terceira etapa, visita em loco, fazer o registro de todas as etapas da investigação, não emitir juízo de valor, né? Colocar como realmente foi, como realmente aconteceu o acidente. E a quarta etapa, que é a medida de prevenção e controle. Naquilo que for possível, a gente sempre, que é o objetivo do relatório, é a gente propor as medidas de prevenção, ok? Tá, o quem notifica está naquele... quem notifica está naquele fluxograma que a gente apresentou. Por isso que eu vou mostrar para vocês, tem aqui no caderninho, a gente apresentou o fluxograma de quem que vai ser o responsável pela investigação, tá ok? Não necessariamente é quem notifica que vai fazer a investigação. Isso. Não, vai depender de cada caso. Eu entendi. O que ela está colocando é o seguinte: a planilha, aquilo que a Marcela colocou, é o que o município vai comprovar que a ação que ele pactuou está sendo realizada. Ou não. É o que a Marcela colocou. Toda vez que você fizer investigação, né, e fizer a notificação, você vai encaminhar para o núcleo de vigilância epidemiológica do município, com cópia com a referência técnica municipal de Santo Morador. Quem vai encaminhar para o núcleo de vigilância em saúde da GRS é o núcleo de vigilância em saúde do município. Cada município compactuou o elenco do projeto de fortalecimento. Ele tem que ter no seu município, se o município grande tem um núcleo de vigilância em saúde, o município pequeno tem equipe de vigilância em saúde. Então, essa equipe do município pequeno, ou essa equipe da vigilância do município que pactuou esse projeto, ele é que vai ser o responsável de compilar essa planilha, né, esse relatório, essa planilha, e vai encaminhar para o núcleo de vigilância em saúde da Gerência Regional de Saúde, que vai encaminhar na unidade para o núcleo de vigilância aqui da nível estadual. E que no GEICOM, quem vai estar alimentando o GEICOM é o município e a GRS. Só que você tem que encaminhar todo o caso agora ao relatório da investigação para o núcleo de vigilância em saúde do município de Montes Claros. Aí você tem que saber quem é. É ele que preenche esse texto. Mesma coisa. Você quer falar? Falar rapidinho, gente, depois a gente vai passar para ele, tá? A gente tem mais uma coisa. Só para a gente do setor público, verificação de acidente é uma coisa nova. Né? Se você procurar em vários setores privados, o formulário, existem muitos formulários. Né? Esse mesmo formulário pode ser reformulado para algumas questões, sim. Função e ocupação é a mesma coisa. Agora, função do momento do acidente não deve ser função do momento do acidente, e sim atividade exercida no momento do acidente. Porque a gente tem uma função, mas várias atividades. Né? Então, e ocupação e função é a mesma coisa. No setor privado, isso aqui é coisa simples já de investigação de acidente. Eu tenho uma experiência no setor privado e por várias vezes eu trabalhei essas
planilhas. O relatório em si ele tem que acompanhar também uma outra metodologia de avaliação. Normalmente, metodologia de árvore de cálculo, metodologia de espinho de peixe, que vai efetivamente tomar, não é possível, tomar testemunho imediatamente do acidentado. É ele que vai relatar mais precisamente o que realmente aconteceu. A gente não vai procurar culpados, a gente vai procurar as causas básicas para evitar outros acidentes com maior potencialidade. Né? E por isso a gente vai procurar as causas básicas. Mas para isso a gente tem que tomar testemunho, a gente tem que ouvir o acidentado quando possível. Esse relatório, a sua sugestão, deveria ter uma metodologia de avaliação. Pode ser de árvore de cálculo, espinho de peixe, tem várias técnicas de avaliação. Vai ajudar muito esse formulário. E outra coisa, só para terminar, quando a gente chega nas causas básicas, a gente vai chegando essas causas básicas, elas vão nos levar a propor ações. Ações posteriormente devem ser monitoradas. Não basta eu ir lá e propor, faça isso, faça um treinamento introdutório, use isso, use aquilo, mas se a gente não monitorar, a empresa nenhuma vai fazer. Ok, gente. Ô, gente, eu acho que o que o Herman falou é interessantíssimo, mas como você viu aqui que nem todo mundo tem experiência, a gente está começando super simples. Então, nesse momento é para fazer o exercício de investigar. Na verdade, no setor privado, a gente chama de análise do acidente de trabalho, que já está tudo incluso, né? Agora, quem tiver condições de já fazer uma árvore de causa, né? Uma investigação, levantar as possíveis ações de prevenção, já deve fazer. A gente só não está definindo isso como indicador, porque a gente não poderia cobrar isso no estado inteiro, né? Porque nós estamos estruturando. Tem gente aqui, eu tenho vigilante, engenheiro de segurança do trabalho da minha equipe desde 1994, né? Mas tem gente que está estruturando agora o seu trabalhador. Tem município que a referência técnica municipal assumiu tem 2 meses. Então, o município se sentir competente para fazer essa atividade deve, e é isso que é o nosso exercício, gente. Né? Quem sabe ano que vem a gente já pode aprofundar a análise do acidente de trabalho. Né? Mas nesse ano é para que todo mundo dê conta de fazer e comece a exercitar a vigilância dos acidentes de trabalho. Tá? Mas quem se sentir capaz, faça, manda, porque é bom. Antes da gente passar para o nosso break, a segunda parte da tarde, a gente achou interessante trazer aqui, para compartilhar com a gente nessa oficina, uma experiência que a gente achou interessante. Nós sabemos que tem várias experiências como essa em vários municípios, mas como essa a gente teve acesso no seminário, e porque também essa experiência vem sendo acompanhada tanto pela Heloísa aqui, como a nossa referência técnica São João del Rei, e pela diretoria através da Nayara, isso que já está sendo acompanhamento já há mais tempo, a gente achou interessante trazer exatamente para vocês verem, não é o mesmo instrumento que está sendo usado, mas a gente, na época, vai estar colocando algumas experiências de alguns municípios, né, como a gente baseou no perfil produtivo, a gente vai trazer aqui, na realidade, a experiência de vigilância em saúde do trabalhador, experiência da equipe de São João del Rei. Então, nós vamos chamar a Renata Teixeira, ela é referência técnica municipal da saúde do trabalhador de São João del Rei, a Juliane Antunes, que é enfermeira do Saúde da Família de uma equipe aqui de São João del Rei, e a Franciane Nascimento, que é uma agente comunitária de saúde, onde eles vão apresentar exatamente essa lógica. Todo esse trabalho, ele é acompanhado em parceria pela Heloísa, que é a nossa referência técnica trabalhadora de São João del Rei, e pela diretoria, inicialmente pela Nayara, que acompanhou todo esse processo, e agora toda nós estamos lá acompanhando isso, tá bom? Então,
Obrigada por ter vindo, a fala de vocês. Gente, boa tarde. A gente vai apresentar um pouco da experiência que a gente está iniciando, né? Então, a gente está em processo, a gente está em fase de desenvolvimento desde de maio do ano passado, né? Em parceria com as equipes da ESER. É importante falar que as ações que a gente vem desenvolvendo no saúde do trabalhador não estão só focadas na atenção primária de saúde. A gente deu início às ações através da atenção primária de saúde e, paralela à ação junto à atenção primária, a gente está desenvolvendo, buscando, né, a construção da rede Sentinela, né, através das visitas de móveis, das unidades Sentinela, da sensibilização dos profissionais com relação à importância da notificação. Né, e acredito que essa experiência aqui de hoje vai ser muito importante, né, para a gente estar fazendo um monitoramento dessas notificações. Então, como que surgiu essa ação? Surgiu a partir da necessidade, né, de estar desenvolvendo ações de saúde do trabalhador, né, junto à atenção primária de saúde. A gente visualizava que a atenção primária desenvolveu algumas ações de saúde do trabalhador, mas essas ações eram descontínuas, né, e elas não eram sistemáticas. Né? Então, os profissionais eles tinham conhecimento básico a respeito da saúde do trabalhador, da vigilância da saúde do trabalhador, mas essas ações não faziam parte do cotidiano desses profissionais. Então, a gente sentiu essa necessidade de quando o usuário recorresse ao PSF, por exemplo, ele apresentasse uma queixa, que o profissional tivesse um olhar direcionado para estar tendo a preocupação de estar identificando qual ocupação que aquele trabalhador desenvolve e se essa ocupação, né, desse usuário está associada à queixa que ele está trazendo para a equipe de saúde da família. A gente está realmente estabelecendo um nexo causal entre saúde, doença e trabalho. Então, e além disso, por considerar também importante a atenção primária como um ponto de atenção à saúde de fundamental importância também para desenvolver ações de vigilância do trabalhador. Né? E está garantindo também a atenção integral, né, na medida em que a atenção primária tem como trabalho onde junto com esse trabalhador, observando a questão do território, né, está identificando e garantindo uma atenção integral junto aonde esse trabalhador vive, né, e trabalha. Então, qual que é o objetivo? Está implantando, né, implementando ações de vigilância e saúde do trabalhador, na atenção primária em saúde, visando a qualidade de vida dos trabalhadores de saúde no governo. Então, como que a gente vem desenvolvendo essas ações de saúde do trabalhador no município, né, junto à atenção primária? Primeiro foi feita uma capacitação, né, com os profissionais das equipes de saúde da família, né, destacando a importância, né, da vigilância em saúde do trabalhador na atenção primária, e a gente desenvolveu por meio de 4 módulos. Né? O primeiro módulo a gente teve o objetivo mesmo de estar esclarecendo o que é saúde do trabalhador, né? Qual que é a importância da saúde do trabalhador na atenção primária, né? E outras ações pertinentes. Em cada módulo, a gente trabalhou 2 dimensões, a dimensão teórica, né? Fazendo essas discussões, né? Dos profissionais, né? E a dimensão prática, a partir da elaboração de um produto, através da elaboração de produtos, os profissionais poderiam estar incluindo gradativamente as ações de trabalhador dentro do seu cotidiano. Então, um dos produtos que a gente começou a desenvolver foi fazer organizações de utilizações diferentes da saúde do trabalhador no Chá, onde todas as equipes, né, principalmente no suporte da agente comunitária de saúde, eles atualizaram todas as fichas AS, da ocupação, né? E como São João não utilizou, né? A gente ainda não utiliza a ficha A nova do estado, a gente utiliza aquela antiga, então a gente utilizou muito o campo da informação, da observação, para estar incluindo informações relevantes da saúde do trabalhador, complementando a questão da ocupação. E essa padronização foi também interessante, porque a gente acabou fazendo uma ligação muito grande com o próprio profissional que lida diretamente com o CIAR, porque a gente sabe que as informações, o
o campo de ocupação do SEAD, né, o SEAD está bem desatualizado, se não me engano, é bem antigo, então a gente tinha essa dificuldade também. Então a gente atualizou o fichário e a gente tentou aproveitar essa atualização também na inserção desse dado de ocupação dentro do SEAD também. Né? Então, a partir da atualização do campo da ocupação, foi possível as equipes de saúde da família construir um perfil produtivo, né? Tanto por microárea quanto por área de abrangência. Tá? E a gente não trouxe aqui o perfil, mas a gente tem os gráficos de cada equipe, por microárea e por área de abrangência. A maior parte do perfil produtivo de São João del Rei geralmente é na área de serviços. Né? Tem muito balconista, pedreiro. A gente também aproveitou no campo da observação, colocando também, se tivesse algum aposentado por invalidez, está conhecendo qual era a ocupação que ele desenvolvia antes, qual que é a ocupação, porventura, que ele desenvolve atualmente. Né? Então a gente pegou essas informações também. E a gente realizou o levantamento das atividades produtivas domiciliares com identificação dos riscos e perigos presentes no ambiente de trabalho. Aí, quando a gente foi desenvolver esse levantamento das atividades produtivas domiciliares, né, a gente tem a ficha, da Secretaria de Estado. Aí a gente sentiu a necessidade de estar fazendo uma readequação dessas fichas, obtendo outras informações que a gente achava relevantes para o município. Então a gente resolveu, em conversa com a Secretaria de Estado, com o DRS, estar fazendo uma revisão desse cadastro das atividades produtivas. Então, a gente vai falar um pouco melhor sobre como foi esse processo de revisão, que foi um processo coletivo em parceria com a equipe de saúde da família. E depois desse cadastro, a gente também vem incentivando, sensibilizando os profissionais. Aí não é só a atenção primária, mas todos os profissionais das unidades sentinelas com relação à importância da identificação dos agrados, doenças e acidentes relacionados ao trabalho. Tanto é que, anteriormente, em São João del Rei, as unidades que notificavam o acidente de trabalho eram só no nível secundário, e agora as unidades básicas passaram a estar notificando, e outras unidades sentinelas também. Uma outra ação que a gente desenvolveu foi a identificação e priorização dos problemas relacionados à saúde do trabalhador por a equipe de saúde da família. Essa foi a última oficina que a gente desenvolveu esse ano. Aí os profissionais começaram a dar um início à construção do plano de ação. Não foi de fato a construção do plano de ação, mas a partir da identificação dos problemas. Quais são as causas desses problemas? Quais são as possíveis ações que a gente pode estar desenvolvendo para estar superando esses problemas? E quais são os parceiros que a gente vai estar tendo as parcerias necessárias para a gente estar superando esses problemas? Então, a partir dessa identificação e priorização dos problemas, a gente vai ter aí metade do plano de ação já construída. Então, São João encontra nessa fase, a gente acabou de estar identificando os problemas e fazendo a priorização, e agora a gente vai entrar na fase da construção do plano de ação de saúde do trabalhador por equipe de saúde da família, e com o intuito de, a partir do momento que a gente tem os planos de ações de cada equipe de saúde da família, que a gente possa ter incluído as ações de saúde do trabalhador no plano municipal e na programação anual. Então, como vem sendo feito o planejamento de saúde do trabalhador nas equipes de saúde da família? A gente construiu, então, o diagnóstico situacional em saúde do trabalhador, por meio do perfil produtivo, o cadastro de atividades produtivas domiciliares, as notificações de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e o levantamento de problemas. Ressalto que aqui a gente está faltando a questão do perfil epidemiológico, para estar desenvolvendo, para compor esse diagnóstico situacional em saúde do trabalhador. E, a partir desse diagnóstico vai estar subsidiando a construção do plano de ação que é a fase que a gente tem. Agora, a gente vai estar focando um pouco mais na experiência de como que a gente fez essa revisão do cadastro das atividades produtivas domiciliares. A gente utilizou essa apresentação que a gente apresentou